Hoje nós temos como expositor Solano como tema Importa Nascer de Novo. Uma boa noite a todos. Importa nascer de novo. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como um dia solar que renasce. Essa citação, essa frase, ela não é nova. Ela foi encontrada, escrita em um papiro, que é um documento antigo, em material bastante duradouro, e que era enrolado para que o tempo não o destruísse. Esse papiro egípcio tem mais de 5.000 anos. Então, quando falamos em reencarnação, muitas pessoas desavisadas ou desconhecedoras dos princípios da doutrina espírita, também da cultura dos povos antigos, que tinham a reencarnação como princípio, podem crer que a vida sucessiva, que a reencarnação é uma descoberta, ou mesmo uma invenção da doutrina espírita. Na realidade, porém, desde há muito tempo existe esse conhecimento de que o mundo existente não é só este que os nossos olhos percebem. Não é só este mundo material. Não é o mundo que nós habitamos hoje, o único existente. O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Diz outro papiro, outro documento antigo, manuscrito, o papiro Anana, de 1320 anos antes da era cristã. Então, como se vê, o pensamento sobre o processo reencarnatório, sobre o nosso renascimento, sobre a nossa longa história espiritual, que nós vamos juntando ao longo dos tempos, é um processo que vem sendo revelado à humanidade há muito tempo. Citamos aqui 5.000 anos, citamos 1320 anos antes de Cristo, e é uma data relativamente longa para a nossa pequena existência. Mas nós sabemos que aquelas religiões mais primitivas, ou seja, as mais antigas existentes e praticadas ainda nos dias de hoje, especialmente no Oriente, como o hinduísmo, o budismo, o druidismo, são todas reencarnacionistas. Ou seja, entre os seus princípios basilares, entre os seus princípios mais fortes, está o renascimento do indivíduo em um novo corpo físico, como uma necessidade de aperfeiçoamento e progresso espiritual. Evidentemente que durante muito tempo se discutiu essa questão do renascimento, que em algumas culturas, algumas religiões, essa palavra é tomada de outras formas, é dita de maneira diversa. Mas não importa a denominação. Mesmo no Evangelho de Cristo, apesar das múltiplas interpretações que se fazem, se encontram citações altamente claras, como no Novo Testamento. Há uma citação em Mateus que diz o seguinte: digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos compreenderam que Cristo lhes tinha falado de João Batista. Ou seja, aí é uma evidência bastante forte de que se fala do processo reencarnatório, de uma existência anterior com nomes diversos, tal qual a gente. Nós sabemos que quando reencarnamos aqui, ganhamos uma família, ganhamos um nome, carregamos uma história. Porém, o nosso espírito já animou outros corpos e há de animar tantos outros pela frente, muitas vezes em outras famílias, em outros locais, carregando uma história, a história espiritual. Essa não vai mudando de encarnação para encarnação.
Nós vamos ao longo do tempo agregando valores, modificando os nossos hábitos, crescendo e progredindo, mas o Espírito é um só. É aquele que um dia foi criado na completa ignorância, na simplicidade absoluta, e foi se desenvolvendo através dos tempos, com essa aquisição de cultura, de entendimento, de informação e no desenvolvimento da sua sensibilidade, do seu sentimento. Então o homem vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, ao longo das suas vivências. Nós sabemos que tudo na vida segue uma lei natural e daí não se afasta. Lembramos da lógica. A lógica é extremamente importante no pensamento científico, na formulação de teses, de hipóteses e também na vida matemática. E é útil a lógica na nossa vivência diária. A ideia de que uma vida só esteja disponível para uma individualidade contraria toda a perfeição do universo. De que adiantaria viver um período limitado, um lapso temporal pequeno, sendo que após isso o corpo físico findaria e o espírito, juntamente com ele, fosse sepultado, e toda a história do indivíduo se perdesse de maneira irremediável. Ou seja, as suas dores, sofrimentos, as suas alegrias, satisfações, a sua contribuição para o desenvolvimento da família, para o desenvolvimento do seu próprio espírito, sepultados, mortos. De que adiantaria para a natureza? De que adiantaria para o processo de criação do nosso Pai Criador de justiça e bondade? Qual o objetivo deste Criador em brindar alguns poucos indivíduos altamente desenvolvidos na intelectualidade, na moral e na espiritualidade, enquanto no mesmo período temporal, no mesmo período histórico, outros tantos, milhares, milhões de espíritos reencarnando aqui, ainda na sua animalidade, ainda sofredores ao extremo, ainda sem informação necessária? Por que essa disparidade? Qual seria o objetivo do Criador se nós encarnássemos aqui uma única vez? Pensemos na lógica das crianças que desencarnam na tenra idade, muitas delas minutos após o parto. Se cada indivíduo fosse viver uma única vez, qual o objetivo do pai ao trazer ao mundo uma criança, um bebê, que morre ali, no hospital, muitas vezes sem assistência, muitas vezes no deslocamento até a maternidade? Que lógica nós encontramos numa vida sem sentido? Porque outros avançam tanto e têm inúmeras oportunidades de se desenvolver, e porque outros se despedem, muitas vezes sem nem mesmo ter chegado aqui. Logicamente a questão só se explica pelas vidas sucessivas, não há outra explicação lógica. Ou seja, como dizem os espíritos que trabalharam efetivamente enviando informações para a codificação da doutrina e que continuam hoje ainda contribuindo com a produção de milhares de obras que se espalham pelo mundo afora. O objetivo da vida é o aperfeiçoamento espiritual. Para tanto, o indivíduo nasce, se desenvolve, vive as suas experiências e depois de certo tempo retorna à pátria espiritual. Depois, logo ali, nascerá de novo. Em cada processo vai avançar um pouquinho mais. Isso é evolução. Isto é progresso. Qualquer coisa diferente disso está em desacordo com a lei natural, onde tudo se transforma, tudo caminha com objetivos claros na direção do progresso. A verdade é que a vida física, essa que nós nos encontramos no momento, ela é apenas uma estação. Ela vai ser sucedida por outra, e depois por outra, e por outra, tal qual a passagem do tempo. É um processo natural. Alguém pode pensar assim: puxa, mas a vida então é uma total inconstância, uma instabilidade?
Na verdade, o processo de reencarnação, o processo de renascimento, é a graça da vida. Se hoje nós falhamos, se hoje cometemos determinados deslizes, se no passado erramos, nós temos a oportunidade de reviver experiências, de remontar a nossa história, de recontá-la, de recompor, de perdoar, de buscar o aconchego daqueles que muitas vezes prejudicamos em gerações anteriores. Na realidade, nós podemos dizer que nem mesmo é necessário que o corpo morra para que o homem mude, para que ele cresça. Quantas vezes ouvimos dizer: eu sou assim e não mudo 1 centímetro? Ou seja, se nasci assim, eu vou até o final da minha existência. Grande erro, porque mudar é necessário. Não é vergonhoso de forma alguma voltar atrás, refazer conceitos, mudar ideias, mudar práticas, transformar os hábitos, modificar os sentimentos e a nossa percepção sobre o mundo, porque a mudança, ela é necessária. Diariamente, falando de uma forma metafórica, nós estamos nascendo com um novo dia que se inicia. Quantas pessoas tomam resoluções sérias, especialmente diante das crises, dos seus dramas pessoais, que todo mundo os tem, como a perda de familiares, com as doenças fulminantes, com a questão da falta de emprego, com as questões anímicas, as questões do seu próprio sentimento, muitas vezes questões externas, economia, falência, problemas econômico-financeiros. Quantas pessoas festejam o seu 2º aniversário porque receberam um transplante de órgão e se sentem renascidos, porque se encontravam com a saúde extremamente debilitada, muitas vezes acreditando que não voltariam mais, e retornam ao convívio dos seus familiares, porque quase morreram, porque na última hora deixaram de embarcar naquele ônibus, naquele avião que sofreu um acidente. Quantas pessoas dizem: eu nasci de novo? Muitas delas. Muitas pessoas sentem que tem chance, que tem mesmo nessa vida uma nova oportunidade para reiniciar seu caminho, para modificar seus hábitos, para implementar aquelas mudanças que são necessárias. E nunca é tarde. Muitas pessoas levam a vida toda acumulando bens, não cuidam da saúde, não cuidam das suas relações, não cuidam das pessoas ao seu redor, e quando se veem, estão só. Muitas pessoas têm, especialmente nos tempos de hoje, dificuldade de se apegar das coisas pequenas. Acumulam roupas que nem cabem mais nos seus corpos, ou estão totalmente fora de moda. A gente sabe que dentro de 10, 20, 30 anos a moda retorna, mas não se vai guardar as roupas aguardando todo esse tempo, até porque a economia é muito pequena, né? E precisaríamos de muito espaço para guardar os nossos antigos. Então não percebem que esse apego vai dificultando a vida, vai dificultando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e ficam num círculo vicioso, acumulando coisas, pensando que vão necessitar amanhã, e muitas vezes há outras pessoas necessitando daquilo, outras pessoas precisando daquilo que na realidade é sobra, daquilo que na realidade é excesso. Então renascer muitas vezes é modificar esses pequenos hábitos que são carregados muitas vezes por anos e anos de maneira errônea, como se fosse uma coisa totalmente correta. Então, renascer muitas vezes é propriamente essa mudança de hábitos. Nós não precisamos perder o nosso corpo físico para aguardar uma outra oportunidade para modificarmos os pequenos hábitos que carregamos. Nós podemos, no dia de amanhã, no dia de hoje, lentamente modificando a nossa própria conduta. E essa transformação é um renascimento.
Essa transformação é o homem investindo em si próprio, investindo no seu crescimento, no seu desenvolvimento, que é o objetivo da vida. O objetivo para todos nós é que, nascidos pequenos, nascidos ignorantes, lá no surgimento do Espírito, há muito tempo atrás, esse homem um dia seja um homem totalmente voltado ao bem, totalmente voltado para a coisa positiva da vida, totalmente voltado para aquilo que interessa, para as coisas transcendentais, as coisas maiores, e não para as picuinhas, para as coisas pequenas, para os pequenos valores, para a acumulação de bens que não são transportados para outra vida. Então essa mudança de hábito, ela pode ocorrer diariamente, e aí nós estamos renascendo, estamos nos modificando. Evidentemente, quando nós falamos nos grupos de estudo sobre isso, os nossos colegas, nossos irmãos, em regra dizem, puxa, essa mudança é difícil, e às vezes ela é até dolorosa, porque às vezes nós encontramos aquele indivíduo e queremos modificar, mas não temos força suficiente, não temos determinação, muitas vezes não temos nem vontade, porque nos encontramos numa zona de conforto, nos encontramos estabilizados e na realidade sentimos carência, sentimos falta, sentimos que alguma coisa está errada na nossa vida, e às vezes é esse acúmulo, essa prevenção que temos em nos ligarmos de maneira ostensiva aos bens materiais e esquecermos da nossa parte transcendental, espiritual e moral. Então a própria mudança do homem, do indivíduo, pode ocorrer aqui na Terra, enquanto encarnados. Por que não? Muito embora a nossa vida física seja breve, e se nós formos comparar com a imensidão deste grandioso universo, é um segundo, como diz um conhecido compositor brasileiro. O nosso tempo é relativo? Sim, é relativo. Ele é muito demorado em alguns momentos, quando nós sofremos, e ele passa tão rápido às vezes, quando nós estamos no gozo dos prazeres. Quando nós olhamos a vida lá na nossa infância, tudo é muito maior do que parece. É a questão da perspectiva. Às vezes o nosso pai e a nossa mãe são enormes. Depois a gente vai crescendo e eles vão se apequenando. E chega um dado momento que nós, em termos de estatura, somos maiores que eles. Porque já estamos numa outra perspectiva. Então as dificuldades do dia a dia, as transformações necessárias, hoje são enormes, tal qual eram nossos pais. No entanto, se iniciarmos este processo de alteração, de transformação, daqui a pouco nós vamos olhar para trás e dizer, puxa, não foi tão difícil eu conter a minha ira, não foi tão difícil praticar o desapego de alguns bens que estavam aqui tomando espaço na minha residência, na minha casa. Não foi tão difícil botar aqueles papéis que abarrotavam as minhas gavetas e que traziam lembranças que nem lembro mais, mas que estavam ali tomando lugar e atrapalhando a minha vida. Não foi tão difícil modificar os meus sentimentos. Isso lá no futuro chegaremos a essa conclusão. Porque a vida, ela é dinâmica e nós vamos modificando também o nosso enfoque, conforme as informações que vamos recebendo, conforme o nosso crescimento intelectual, conforme crescemos em termos morais, conforme caminhamos nesta jornada que nós somos os grandes projetistas. Pensamos que o nosso legado é aquilo que nós vamos deixar aos nossos filhos, aos nossos legítimos sucessores da vida física. Os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos carregarão a nossa informação para frente. Na realidade, eles são os parceiros da trajetória.
Eles recebem um pouquinho de informação, mas são donos de si, carregam a sua história de longa data, tanto quanto nós. Então nós podemos dizer que nós é que somos os nossos sucessores. As minhas vidas futuras, a nossa vida futura, vai depender do que nós estamos fazendo no dia de hoje. Vai depender do meu empenho no dia de hoje. Vai depender da minha determinação e da minha vontade. Vai depender do que fiz, do que faço e do que farei daqui para frente. Renascer é reviver. Renascer é voltar. Renascer é ter uma nova oportunidade de contar a nossa história. Nós somos indivíduos, cada um de nós tem uma história própria. Eventualmente estamos todos aqui compartilhando, trabalhando juntos. Em alguns momentos nem tão juntos assim, né? Em alguns momentos nos encontramos na adversidade, mas na realidade nós nos encontramos aqui com o objetivo de crescer, tal qual a criança que nasce e que vai se viabilizando aos pouquinhos até chegar na maturidade. Nós sabemos que esses 7 bilhões de pessoas que habitam a Terra hoje, boa parte delas se encontra ainda na infância. Ainda são bastante primitivos. E há, aqui na Terra, diversos grupos bem identificados. Aqueles que se encontram na infância, aqueles que são espiritualmente adolescentes, aos maduros, e há também entre nós os sábios. Evidentemente que o sábio, às vezes, é aquele que nós muitas vezes nem damos muita atenção. O sábio, às vezes, é o humilde, que nós pouco olhamos. O sábio, às vezes, é aquela pessoa que não nos merece muita atenção. Porque nós não somos aquilo que aparentamos, mas verdadeiramente aquilo que somos. Meus irmãos, que todos possam ter uma boa noite, que nosso Pai, nosso Criador, esteja conosco, orientando os nossos rumos, auxiliando na nossa trajetória, que é breve, aqui nessa existência, mas que é grandiosa, porque nós temos uma grande tarefa pela frente. Nascemos lá no passado na ignorância e haveremos de chegar lá na frente como homens de bem. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Agradecemos pela exposição solana.